Nova unidade básica de saúde central pode ter recursos do PROCON em Criciúma. Governo federal anuncia repasse para obras da Serra do Rio do Rastro. A prevenção e os tratamentos da catarata no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo para o restante da semana. Na corrida pelo segundo turno, recomeçam as campanhas eleitorais na TV e no rádio. E os preparativos para a 16ª edição da Feira Casa Pronta. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Segunda-feira, 15 de outubro de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Você conhece o Fundo dos Direitos Difusos do PROCON? O recurso pode ser usado para auxiliar a população, como a gente mostra na reportagem. O projeto da nova Unidade Básica de Saúde Central de Criciúma pode sair do papel com a ajuda do PROCON. A possibilidade ainda será analisada pelo órgão. Se concretizado, o valor para a readequação do antigo prédio do INSS para abrigar as novas instalações deve vir do Fundo de Direitos Difusos do PROCON. Existe também uma possibilidade desse fundo, que é gerido pelo CONDECOM, fazer a doação da reforma completa desse empreendimento. Mas ainda está em estudo técnico pela Secretaria de Obras, que ainda não existe valor ainda definido quanto será que disponibilizado para fazer a reforma geral, mas numa conversa com a Secretária de Obras também e com o prefeito, a gente está tentando fazer a viabilidade para que o fundo consiga arcar com essas despesas, mas ainda não tem nada certo, né? E a gente está fazendo o possível para que a gente consiga reverter essas multas que são aplicadas para as empresas em desacordo com consumidores, seja revertido em prol da coletividade. O coordenador explica que os valores que compõem o fundo são provenientes das multas aplicadas pelo órgão. Esse valor pode ser utilizado em projetos que tragam benefícios à população e que passam por uma análise e aprovação do Ministério Público e votação em um conselho. Toda multa que o PROCON de Criciúma arrecada vai direto para uma conta, que é a conta do Fundo Municipal dos Direitos Difusos, que é gerido pelo CONDECOM, que é o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Consumidores. Ninguém pode mexer naquela verba destinada para esse fundo se não tiver aprovação desse conselho. São multas provenientes de espera na fila do banco, multas provenientes de qualquer outro desafeto entre um consumidor e um empresário, que daí passa pela sanção do PROCON e depois pela aplicação da multa, e o empresário ou a empresa faz o pagamento dessa multa e vai direto para o Fundo Municipal dos Direitos Difusos, que faz essa coordenação dessa toda movimentação bancária. Em relação ao prédio do antigo INSS, um valor do PROCON já foi investido para a instalação de um elevador, que antes não havia no espaço. Numa das reuniões do nosso secretariado, que a gente faz corriqueiramente ali na prefeitura, conversando com a secretária de obras, Kátia Smialewski, ela informou que já estava pronto para fazer a licitação do novo elevador ali, que será implantado no antigo INPS, ali na rua João Pessoa, onde o posto de saúde central sairá lá do lado do Hospital São José e irá ali para João Pessoa, um local melhor adequado, com estacionamento e com mais possibilidades de acesso para o público. Ela nos informou que estava fazendo essa aquisição desse elevador, e numa conversa com a secretária em várias reuniões, a gente decidiu fazer um estudo jurídico para fazer a doação desse elevador para o novo posto de saúde central, que vai sair em torno de R$130 mil. Passamos para a aprovação no Conselho, no CONDECOM, que é o Conselho Municipal de Direitos de Proteção e Defesa do Consumidor. Foi aprovado, encaminhamos para o Ministério Público dar seu aval final. Tudo aprovado, tudo certinho, a licitação já foi feita e o valor de R$130 mil será doado para o posto de saúde central fazer a compra do novo elevador que será implantado ali no local. O coordenador lembra que em março desse ano o valor disponível no fundo era de aproximadamente R$110 mil. Hoje o fundo conta com R$1.700.000.
Para ele, esse aumento é reflexo também dos refinanciamentos realizados no município, que permitiram o pagamento das dívidas e, portanto, um aumento da arrecadação do órgão. Na minha gestão, eu pedi para levantar toda a dívida ativa que o PROCON tinha na rua para receber, era em torno de 24 milhões a 30 milhões, em torno de 24 milhões. Daria 30 milhões, mas algumas multas já estavam prescritas e não tem mais o que fazer. Então, o que a gente podia mexer, que a gente podia fazer um movimento, era a questão de 24 milhões. Eu recebi, fiquei espantado com esse valor, que é um valor muito alto. Então, nós, em parceria com o prefeito municipal de Criciúma, Clésio Salvário, e o vice-prefeito Ricardo Fabres, decidimos criar uma lei, que é a lei do refis, o refinanciamento não tributáveis, né, dessas multas que estão em dívida ativa. O que é fila de banco, espera da fila de banco, que estão há mais de 10 anos parados e a gente não consegue receber. Fizemos esse refinanciamento, dando 99% de desconto na multa e nos juros referente à multa. O valor da multa ela continua o mesmo e a correção continua a mesma. Então a gente proporcionou esses 99% de desconto, onde a gente teve um bom retorno para o PROCON, né, onde a gente deu esse incremento na conta do Fundo dos Direitos Difusos. O governador Eduardo Moreira anunciou na última sexta-feira a liberação de verba para obras na Serra do Rio do Rastro. Confira na reportagem. 20 milhões de reais. Esse é o valor que já está garantido para as obras de contenção de encostas na SC 390, a Serra do Rio do Rastro. Os recursos virão do governo federal e foram garantidos após um encontro na Casa da Agronômica, com a presença do governador Eduardo Moreira e dos ministros Carlos Marum, da Secretaria de Governo, Vinícius Lumertz, do Turismo, e do secretário nacional da Defesa Civil, Newton Hanlow. Segundo o governador, os ministros foram sensibilizados depois de vários pedidos feitos pela administração estadual. A intervenção é necessária para evitar o escorregamento de rochas, um processo perigoso que tem causado intranquilidade, obstrução da rodovia e acidentes com risco elevado. Depois de um mês de trabalho, técnicos da Defesa Civil de Santa Catarina identificaram 25 pontos que deverão passar por intervenção. 20 deles estão localizados na parte sinuosa da serra, 3 na parte de asfalto, chegando a Lauro Miller, e 2 em Orleans, na região de Pindotiba, onde há recorrência de deslizamentos e quedas de blocos. Segundo a Defesa Civil do Estado, as obras serão impacto mínimo, para não ofuscar a beleza natural do local. Para a contenção, foram escolhidas telas metálicas de alta resistência que ficarão quase imperceptíveis a quem deseja contemplar o trajeto. O material também é menos agressivo ao meio ambiente. A obra prevê o uso de guindastes, helicóptero e até alpinistas que serão responsáveis pela remoção de blocos na iminência de queda. A licitação para escolher a empresa que fará a obra deve ser lançada nesta semana. Agora vamos falar sobre a importância da prevenção de doenças como a catarata, um problema cada vez mais fácil de corrigir com novas técnicas de cirurgia. Aos 83 anos, Dona Gioconda ganhou um novo brilho no olhar. A felicidade é de quem voltou a enxergar o colorido da vida. Ela superou um problema de catarata. A perda da visão chegou a comprometer a qualidade de vida dela. Gioconda não podia fazer as coisas que mais gosta, como costurar ou simplesmente ver as estrelas. É horrível, é horrível. Eu adoro ficar vendo estrela lá tem um terraço lá em cima e eu fico lá de noite vendo as estrelas. Eu adoro ver as estrelas. E quando a senhora não podia ver? Eu ficava triste, né? A catarata é responsável por metade dos casos de cegueira no mundo todo. E a maior incidência acontece entre as pessoas com mais de 60 anos de idade. Para a gente ter a noção de como a catarata afeta a visão de uma pessoa, a gente vai mostrar esse monitor aqui. Nele aparece na primeira imagem uma foto de 2 crianças segurando 2 bolas. E dá para ver perfeitamente toda a imagem. Essa é uma visão de uma pessoa saudável. Já na segunda foto, a gente vai observar a visão de uma pessoa com catarata. Não dá para ver quase nada, tudo é embaçado. E na terceira foto, a gente vai ver a representação de um olho humano. Aquela lente ali azul, chamada cristalina, é onde acontece o problema. Quando o cristalino fica opaco, aí então acontece a catarata. Acima dos 60 anos, que vai começar a desenvolver essas alterações
que fazem parte da evolução natural, né? Do olho, né? Vai perdendo algumas condições que leva à formação da catarata. Agora, tem um grupo que você pode tentar trabalhar melhor, que são os pacientes que desenvolvem a catarata antes de uma fase senil, né? Que aí é importante ver os pacientes diabéticos, os usuários de medicamentos, tipo corticoide. Isso é importante porque previne, né, a formação de uma catarata precoce. A médica afirma que a cirurgia de correção é simples e tem bom resultado. O problema é que no serviço público a espera é grande. Só em São Paulo, um paciente demora em média 1 ano para fazer o diagnóstico. E se tiver catarata, vai ter que entrar em uma fila com mais de 113 mil pessoas à espera da cirurgia. E esperar muito tempo pode fazer a diferença. Pode, né? Primeiro porque ele perde um tempo de vida que ele poderia estar vivendo melhor, né? Com qualidade de visão. E outra que se você pega uma catarata muito madura, que eles chamam, né? Muito evoluída, você não consegue fazer por essa técnica muitas vezes, que é a mais simples. Então você tem que voltar para a técnica antiga, que é mais invasiva. Dona Gioconda não podia esperar tanto. Por isso a filha dela conta que procurou a rede particular, mas se assustou com o alto preço cobrado. Cheguei a passar a minha mãe com médicos que iam cobrar só da mão do médico R$8.000. E eles iam cobrar uma faixa de 15 mil com centro cirúrgico, anestesista e tudo. Então ia ficar na faixa de 30 mil os 2 olhos. Uma opção alternativa e mais barata surgiu no mercado no ano passado, a Central da Catarata, um grupo de clínicas e médicos especializados no problema que se uniu para oferecer a cirurgia para pessoas que não têm plano de saúde e não podem pagar o preço de mercado. A gente criou um pacote de preço completo para cirurgia de catarata e conversou com essas clínicas que têm um objetivo social também de combater a cegueira. A catarata é a principal causa de cegueira reversível, a criar um pacote com um preço mais acessível. E foi na Central da Catarata que Dona Gioconda conseguiu fazer a cirurgia. O preço pago foi quase 10% do que ela havia encontrado na maioria das clínicas particulares. E a recompensa desse investimento foi poder olhar para o céu de novo e ver o brilho das estrelas. E as estrelas, dá para ver bem agora? As estrelas são lindas. Eu amo as estrelas. A seguir, na corrida em busca da vitória pelo segundo turno, recomeçam as campanhas eleitorais por rádio e televisão. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como vai ficar o tempo no restante da semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com sol e com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 25 graus. Na quarta-feira, dia 17, o dia amanhecerá com sol entre nuvens e deve ficar mais nublado durante a tarde. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 28 graus. Na quinta-feira, dia 18, amanhã será de sol entre nuvens e durante a tarde e a noite haverá pancadas de chuva na região. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 18 graus e máxima de 32 graus. E na sexta-feira, dia 19, o dia amanhecerá com sol entre nuvens e com pouca chance de chuva. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 27 graus. O horário eleitoral gratuito voltou a ser transmitido nas emissoras de TV e rádio de todo o país. Agora o eleitor tem mais algumas semanas para escolher os candidatos que irão votar no segundo turno. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o plano de mídia para a campanha eleitoral de segundo turno, que detalha como será exibida a propaganda no rádio e na TV dos candidatos à presidência da República. O primeiro a ser veiculado será de Jair Bolsonaro, do PSL, por ter obtido mais votos no primeiro turno das eleições.
Depois será a vez de Fernando Haddad, do PT, segundo colocado. A cada dia, a ordem das propagandas se alternará. Cada um terá direito a 2 programas de 5 minutos por dia, de segunda a sábado, no rádio e na TV. No rádio, a propaganda será transmitida às 7 da manhã e ao meio-dia. Na TV, à 1h da tarde e às 8h30 da noite. Além dos 5 minutos em cada bloco, no rádio e na televisão, os 2 candidatos terão 12 minutos e 30 segundos de inserções. Cada uma dessa inserção terá 30 segundos, transmitidas ao longo da programação de cada emissora, durante todos os dias, de segunda a domingo. Já as propagandas para governador nos 13 estados e no Distrito Federal seguem as mesmas regras, só muda o horário. No rádio, os programas começam às 7h10 da manhã e ao 12h10. E na TV, às 1h10 da tarde e às 8h40 da noite. E a 17 dias do segundo turno das eleições, muitas candidaturas ainda seguem em análise do Tribunal Superior Eleitoral. A Corte decidiu que candidatos sob júdice, ou seja, com recursos pendentes de análise, podem continuar a fazer campanha até que os registros sejam eventualmente negados pelo plenário do TSE. Em todo o país, 1.066 candidatos com registro de candidatura indeferido disputaram a eleição, embora aguardem o julgamento. No total, eles receberam 3,7 milhões de votos, que serão considerados nulos se os registros forem rejeitados após julgamento dos recursos. Em agosto, ao barrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maioria do TSE estabeleceu que qualquer candidato que tiver o registro indeferido na corte está fora da disputa, sem direito de decisão colegiada, o que ocorreu no caso. Após o julgamento de Lula, os tribunais regionais começaram a replicar o entendimento do TSE e a determinar a retirada de nomes das urnas e vetar atos de campanha, mesmo com possibilidade de recursos à Corte Superior. Assim, os tribunais impediram políticos de fazer campanha política e receber dinheiro de fundos públicos antes dos recursos terem sido julgados. Mas, a partir de agora, os candidatos só terão os nomes retirados da urna eletrônica após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ou quando o processo deles transitar em julgado no Tribunal Regional Eleitoral. A posição foi determinada após o julgamento do processo de Tiago de Freitas Santos, que teve o pedido negado pelo TRE do Mato Grosso do Sul, porque não teria se compatibilizado no prazo previsto em lei. O registro de Tiago já tinha sido rejeitado de forma unânime pelo plenário, mas os ministros ainda continuaram na análise da questão das candidaturas sob júdice. Posteriormente, todos nós, em função do próprio adiamento, voltamos a refletir sobre o tema de uma maneira muito profícua, visando uma composição, um pensamento único, uma tese, né, que pudesse ser endossada por todos. E o eminente relator, o ministro Tarcísio, hoje, né, formulou-a e vai nos apresentar para ver se conseguimos, né, uma compreensão unânime da Corte, né, naturalmente com seu caso, com a ressalva de entendimentos diversos. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, relator do caso de Tiago, firmou a tese de que só é possível retirar os dados de um candidato da urna eletrônica após a decisão do TSE, ou com trânsito em julgado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral. O entendimento foi seguido pelo plenário. A condição de candidato sub júdice para fins de incidência do artigo 16A da Lei nº 9.504 de 97, cessa nas eleições gerais, 1. Com o trânsito em julgado da decisão de indeferimento do registro, ou 2. Com a decisão de indeferimento do registro proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros mantiveram a cassação de Paulo Sérgio Davi, reeleito prefeito da cidade de Monte Azul Paulista em 2016. Ele teve o mandato cassado pelo TRE de São Paulo por conceder isenções tarifárias no setor de transporte coletivo durante a campanha à reeleição. Com a decisão do plenário do TSE, a cidade vai ter novas eleições realizadas junto com o segundo turno,
no dia 28 de outubro. A circunstância ocorreu com ônibus escolares, os quais eram usados como meio de transporte para a população em geral. O acórdão diz ainda que as provas demonstram com clareza a ocorrência do transporte gratuito à população, não se restringindo aos alunos. Diz ainda, acerca da aludida isenção tarifária, o tribunal salientou que tal medida foi veiculada por decreto assinado em março de 2016, sem autorização da Câmara Municipal e sem previsão na lei orçamentária aprovada em 2015. A seguir, montagem da estrutura para a 16ª edição da Feira Casa Pronta segue em ritmo acelerado. Criciúma recebe nesta semana a 16ª edição da Feira Casa Pronta. O evento acontece no pavilhão de exposições José Jair Conte a partir de quarta-feira. Mobiliário, decoração, casas completas. Pouco a pouco, o cenário do pavilhão de exposições José Jair Conte em Criciúma vai se transformando. Foram muitos dias de trabalho e mais de 1.500 pessoas envolvidas na montagem, para deixar tudo pronto para receber o público em mais uma edição da Casa Pronta. Nós estamos desde segunda-feira passada, dia 8, montando a feira Casa Pronta, porque nós vamos ter aqui 4 casas montadas, umas construídas aqui dentro e outras que vieram em cima de caminhões, que aí a gente, com caminhão MUC, a gente descarrega a casa dentro do evento. Mas é um evento que ele leva muito tempo para ser montado, porque como vocês vão poder ver aqui na Casa Pronta, são estruturas enormes que as empresas montam. Isso leva muitos dias para poder apresentar melhor o produto. Quando a gente fala de móveis sob medida, a gente tem vários setores aqui de móveis que montam todo como se fosse uma casa mesmo. Então isso leva um tempo, é como se fosse montar dentro da casa do cliente. Então a gente fica em torno de 10 dias montando a feira para ela acontecer durante 5 dias. A Feira Casa Pronta 2018 começa na próxima quarta-feira e segue até domingo. Em um único espaço será possível encontrar produtos e serviços desde a construção até o mobiliário e decoração. Você vai entrar no evento, quem pensa em construir, nós temos as financeiras aqui dentro, Caixa Econômica, Banco Brasil e Bradesco, para o atendimento ao financiamento. Nós temos as construtoras, com os seus lançamentos, nós temos casas de madeira, nós temos casas containers e aí depois nós temos todo o setor da construção civil, tintas, cerâmicas, acabamentos, iluminação, parte de segurança, de tecnologia para dentro da casa, decoração, móveis sob medida. Então realmente você entra, vai encontrar desde o tijolo, a telha, até o acabamento. Esse ano são mais de 200 expositores distribuídos nos 15 mil metros quadrados do espaço. As pessoas estão sempre buscando aguardar os eventos para consumar o negócio. Por quê? A Agroponte, esse ano nós tivemos um resultado de negócio muito grande, muito diferente dos outros anos, porque as indústrias, os equipamentos vinham para cá com taxas diferenciadas para venda dentro do evento. E é o que acontece na Casa Pronta. As lojas vêm para cá com preço promocional em parceria com as indústrias, que faz alguns produtos com preços de feira, e aí os clientes acabam chegando aqui encontrando às vezes produtos que na loja você paga um valor, na feira você pagará outro, porque o objetivo que é captar novos clientes, levar esse cliente depois da feira para dentro da loja. Então é uma forma que os expositores têm para fidelizar e conquistar novas vendas. A feira conta ainda com praça de alimentação e se consagra cada vez mais como uma boa opção de passeio para toda a família. É uma feira totalmente familiar. A gente brinca porque a feira faz 16 anos esse ano, é a 16ª edição. Muitas crianças que estiveram aqui conosco há 16 anos hoje são consumidoras da Feira Casa Pronta. Então é um evento totalmente familiar. As pessoas que têm crianças e querem vir ao evento, é aberto às crianças também, sempre com o seu responsável. Então para aqueles que não tiverem um convite de acesso gratuito, que foram distribuídos pelos clientes, os expositores, o acesso é R$5, crianças até 12 anos não pagam. Então nós abrimos a feira a partir dessa quarta-feira aqui no Centro de Eventos José Jair
Jair Conte, a partir das 5 horas da tarde. Então, o horário durante a semana, de quarta a sexta, das 5 da tarde às 10 horas da noite, no sábado, das 2 da tarde às 10 da noite e no domingo, das 2 às 7. Então, nós temos praça de alimentação com peixe, com sushi, com pizza, com hamburgueria, tem tudo para atender bem o cliente e muitos expositores aqui com espaços belíssimos para poder apresentar bem o seu produto e conquistá-los. E daqui a pouco tem esporte aqui na TV Primavera. Heber Vieira comanda o Esporte em Questão. Boa noite, Heber. Boa noite, Débora. Boa noite, amigos que acompanham o Informe Região nesta segunda-feira. Hoje o Esporte em Questão, aliás, toda segunda é dia de esporte aqui na TV Primavera. Esporte em Questão vai trazer vários assuntos relacionados, por exemplo, a esportes que não sejam o futebol. Tem uma situação envolvendo o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que vai investindo muito forte no seu time feminino de voleibol. Vai disputar o Campeonato Carioca agora. E o Campeonato Carioca vai ser um grande laboratório para a Liga Nacional que o Flamengo pretende entrar muito forte esse ano. Vamos falar também de remo. Se o Clube de Regatas Vasco da Gama não está muito bem no futebol, e olha que o Vasco ganhou ontem do Cruzeiro 2-0, o Vasco começa a resgatar aquela tradição no remo, porque o Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como o Clube de Regatas Botafogo, o Clube de Regatas do Flamengo, começaram a sua trajetória no mundo esportivo no remo. E o Vasco tem um projeto muito legal para alavancar novamente essa modalidade esportiva no clube. Uma reportagem muito bacana, produzida pelos nossos companheiros da RIT lá de Dourados, em Mato Grosso do Sul, vai mostrar os bastidores das Olimpíadas Indígenas que foram realizadas naquela cidade na semana passada. E claro, uma reportagem muito bacana, falando sobre o Palmeiras, que encontrou aquela mãe, lembra? Aquela mãe do Nicolas, menininho cego, que foi flagrada na arquibancada da Arena Palmeiras, narrando o jogo para o próprio filho. Ele fez um tour pelo Allianz Parque, pelo estádio do Palmeiras, conheceu os jogadores, ganhou camisa, uma história bem emocionante, uma reportagem longa, porém emocionante, do menino Nicolas, torcedor do Palmeiras, que é o líder do Brasileirão. E claro que a gente também vai falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, tem todos os gols e a classificação dos campeonatos aí para você ficar por dentro de tudo no Esporte em Questão, que começa daqui a pouquinho, logo após o Informe Região. Valeu, Débora, até já! Obrigada, Heber, ele que comanda daqui a pouquinho o Esporte em Questão. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se encontra novamente amanhã, se Deus quiser. Até lá!